Olá, estudantes do técnico em meio ambiente. Hoje nós vamos para a aula de número 3. Nessa aula serão abordados os principais problemas ambientais existentes no mundo. O objetivo da aula é identificar quais são os principais problemas ambientais e suas causas. Porque é conhecendo esses impactos que a gente pode trabalhar para buscar soluções para eles e para prevenir outros. Na aula de hoje nós vamos definir o que são problemas ambientais e vamos conhecer os principais problemas ambientais existentes. Definindo problemas ambientais. Problemas ambientais são consequência direta da intervenção humana nos diferentes ecossistemas da Terra, causando desequilíbrios no meio ambiente e comprometendo a qualidade de vida. Ou seja, problemas ambientais são resultados da ação do homem sobre o meio ambiente que causando desequilíbrios e que compromete a qualidade de vida na Terra. Existem várias causas para os problemas ambientais. E em uma delas eu cito o modelo econômico que é adotado na maioria dos países, que é o capitalismo. É um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção, visando ao lucro, empregando o trabalho assalariado e no funcionamento do sistema de preços. Nesse sistema, o lucro ele é colocado acima de tudo, inclusive ao meio ambiente. Às vezes se desrespeita o meio ambiente para se obter lucro. Não se considera a parte ambiental nesse sistema. Uma outra causa que eu cito é a Revolução Industrial, que foi um conjunto de mudanças tecnológicas que causou grande impacto e aumento no processo produtivo em nível econômico e mundial. Isso, em termos econômicos, foi muito bom, mas em termos ambientais, não, porque nesse processo houveram as invenções das máquinas a vapor e com elas vieram grandes cargas de poluição. Uma outra causa que eu cito, e que a apostila não cita, foi a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi o desenvolvimento e a disseminação de novas sementes e práticas agrícolas. Essas sementes eram muito produtivas, porém, elas eram altamente sensíveis a pragas e doenças, exigindo uma maior utilização de agrotóxicos. Com esses agrotóxicos, mais poluição e outros impactos relacionados à diversidade de espécies no meio ambiente. Essa revolução, ela aumentou a produção agrícola em países menos desenvolvidos. E o grande lobby era acabar com o problema da fome no mundo. Porém, nós já chegamos em 2015 e nós vemos que o problema da fome no mundo não acabou. Hoje a gente sabe que 20% da população mundial consome 80% dos recursos e que o problema não era a produção de alimentos, e sim a distribuição deles. Vamos para os principais problemas ambientais. Poluição do ar, causadas por indústrias. Grandes níveis de fumaça poluidora são emitidos diariamente para a atmosfera. A poluição do ar pelos carros. Hoje a gente cada vez mais vem aumentando a produção e a aquisição de carros pela sociedade. Isso traz grandes problemas, muita fumaça jogada na atmosfera. Temos a poluição do solo, realizada pela forma de agricultura praticada. Diariamente nas lavouras
são pulverizadas grandes cargas de agroquímicos. Eu tenho relatos de alguns pesquisadores de uma empresa de pesquisa que trabalha no estado de Goiás, que falam que eles vão visitar as propriedades e assim que eles chegam, eles veem um avião passando e tem que voltar correndo para dentro do carro e voltar, porque é um excesso de pulverização. Às vezes, a praga ou a doença nem está dando dano econômico para a cultura e o pessoal já está pulverizando irracionalmente, poluindo o solo desnecessariamente. A gente tem o problema dos lixões, que também poluem o solo. Hoje a população produz muito lixo e esse lixo ele vai direto para o solo, fica depositado ali e a água da chuva vai lavando aqueles materiais poluentes ali do lixo e vai levando para o solo e contaminando. É um problema que as prefeituras, no geral, têm que tentar resolver. Hoje a gente tem várias soluções para esse problema. Uma que eu cito é a reciclagem de lixo. Você pode reduzir a quantidade de lixo depositada no solo. Muito do que está aqui pode ser aproveitado. Alumínio, papel, muito do que é depositado pode ser reaproveitado. Um outro problema que eu cito são as queimadas em matas e florestas. É um dos grandes problemas, principalmente na região do Cerrado, onde o pessoal queima a floresta para implantar cultura de soja. Isso daí causa grandes desequilíbrios, grandes massas de fumaça são emitidas, são levadas para a atmosfera. Aqui eu coloco uma charge onde um motorista chega ao Mato Grosso e onde não tem mais mato, só tem o Grosso do Sul. É uma crítica ao que vem sendo feito com as matas e com as florestas. Nesse contexto da diminuição das matas, a gente tem o desmatamento com corte ilegal de árvores, também que é outro problema muito sério. Tem que ser mais fiscalizado isso. Hoje a floresta amazônica, ela perdeu já 15% da sua composição natural. A Mata Atlântica ela só tem 7% da sua composição natural. Então são atividades que têm que ser fiscalizadas. Aqui também uma outra charge, onde um pássaro pai e um pássaro filho dialogam, né? É mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem os recursos naturais, poluindo o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar, tá? Só não entendi por que são chamados racionais. Um outro problema é o esgotamento do solo pela agricultura. Os modelos de plantio adotados são totalmente insustentáveis. A cada ciclo de cultura agrícola é feito o revolvimento do solo, com aração e gradagem. Esse sistema danifica o solo, faz ele perder fertilidade e ao longo do tempo ele vai se tornando menos produtivo. Mas todo ano é feita adubação, então não tem como a produção cair. A adubação ela é feita com elementos químicos, mas se esquece que o solo tem uma parte física e uma parte biológica. A parte física é responsável pela manutenção da umidade. A parte biológica também é importante porque existem vários micro-organismos que ajudam no crescimento das plantas. Então, é um sistema totalmente insustentável. E o solo, aqui a gente vê, ele fica descoberto. O vento passa aqui e leva com ele partes de solo e nutrientes desse solo. E com o passar dos anos, esse sistema ele vai ficando tão improdutivo, que a gente chega nessa situação aqui. O que dá para a gente produzir aqui? Não dá para produzir nada. Então esse é mais um grande problema do sistema de agricultura adotado, levando ao esgotamento do solo. Diminuição e extinção de espécies.
é um problema muito ligado aos outros fatores citados aqui. Queimadas, derrubada de mata, causa extinção de espécies. Outro problema também, o tráfico ilegal de animais. Então são problemas assim, crônicos que precisam ter soluções. Aqui, alguns animais em extinção da fauna brasileira, que é arara azul, o tamanduá, o mico-leão, a onça. Um outro problema, a falta de água para o consumo humano. Hoje, o homem ele ainda não entendeu qual a relação dele com a água. O ser humano, nós, no geral, administramos muito mal esse recurso tão essencial à nossa vida. Aqui é uma charge mostrando que a crise, a gente vai chegar ao ponto que o pedinte, ele não vai pedir mais dinheiro, ele vai pedir água. Nós já estamos chegando nesse ponto e ele pode piorar ainda mais. É preciso políticas que contornem essa situação. Um outro problema que eu cito, que são menos frequentes, são os acidentes nucleares. Um muito famoso foi o acidente em Chernobyl, localizada na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uma explosão lançou grandes quantidades de partículas radioativas para a atmosfera, atingindo boa parte do território da União Soviética e Europa Ocidental. Foi um acidente histórico. O governo da União Soviética gastou milhões para reverter a situação. 31 pessoas morreram no acidente. E além dos outros que ficaram com efeitos residuais da radioatividade, causando problemas de deformação nos filhos. A cidade de Chernobyl ela foi toda esvaziada. É uma cidade hoje deserta, ninguém mora lá. E fora a grande massa de poluição que trouxe. Um outro problema é o aquecimento global, através do aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela manutenção da vida na Terra. Ele é uma camada de gás que protege a Terra e evita que a Terra seja fria. Vou explicar aqui agora. A radiação do Sol chega à superfície da Terra. O ponto 1 aqui. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa, essa camada aqui, funciona como um cobertor e não permite que esse gás se dissipe. Porém, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem, que emite mais gás carbônico e outros gases do que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição se concentre. Então, há um aumento da temperatura na Terra. E o que isso causa? O aumento da temperatura causa derretimento das calotas polares. Aqui a gente vê aqui uma foto que ilustra bem isso. O urso nadando e em volta algumas calotas sendo derretidas. Aqui eu trago uma charge interessante que o menino vai abrir a geladeira, né? E o pinguim fala com ele. Eu tenho direito de estar aqui, afinal vocês esquentaram a minha casa. É uma charge bem interessante. Agora vamos falar da diminuição da camada de ozônio. Situada na estratosfera, ela protege a superfície do planeta e os seres vivos que nela estão da entrada de radiações solares nocivas, como os raios ultravioleta. Porém, o uso de gás clorofluorcarbono em vários produtos e aerosóis tem comprometido a camada de ozônio, causando aberturas, permitindo maior entrada dessa radiação ultravioleta. Isso pode trazer efeitos desastrosos até mesmo para a saúde humana, porque com a maior entrada das radiações ultravioletas, há um aumento da possibilidade da população adquirir câncer de pele. Vamos fazer um resumo da aula. O objetivo da aula de hoje foi identificar quais são os principais
problemas ambientais e suas causas. Definimos problemas ambientais e também conhecemos os principais problemas ambientais existentes nos âmbitos mundiais. É importante que vocês estejam sempre estudando, não deixe a matéria acumular. Eu estarei lá na plataforma junto com o tutor da disciplina para tirar as dúvidas e bons estudos.